Eu vou separar as gravações, gente, porque nessa gravação eu quero começar a falar de hidrocarbonetos, tá? Esse é 180, tá? Nas hibridizações, ahn, SP3 109, SP2 120 e SP 180. Tá bom. Bom, gente, depois que a gente fez essa imersão em um assunto bem estranho, né, que é a hibridização. Ah, peraí, deixa eu só fazer uma coisa antes. A gente vai entrar agora no estudo dos compostos propriamente ditos. Só que assim, gente, eu vou ser bem honesto para vocês, tá? Eu não gosto de trabalhar orgânica do jeito tradicional que vocês veem. Que é assim, primeiro eu tenho aula de classificação de cadeia, depois eu tenho aula de nomenclatura. A gente vai trabalhar tudo junto. Eu não vou pegar uma aula para falar de cadeia carbônica. À medida que a gente vai precisando dos conceitos, eu vou trazendo eles aqui. Outra coisa, eu não vou focar em nomenclatura, por uma razão muito simples. Descobre para mim, nos últimos 20, 10 anos, 15 questões que cobram nomenclatura em qualquer vestibular. Você não acha? A gente, muitas vezes, na escola, no cursinho, acaba focando tanto em nomenclatura que a gente acaba deixando de aprender coisas importantes. Como, por exemplo, por que que certos compostos orgânicos têm caráter ácido? Por que que certos compostos orgânicos sofrem determinadas reações e outras não? E aí você estuda, estuda, estuda aquele match, add, prop, boot, aquela coisa chata, tediante e não cai. É claro que eu preciso ter uma noção de nomenclatura, óbvio. Mas a nossa noção de nomenclatura, gente, ela é super noção mesmo. É preferível que a gente despenda horas estudando outras coisas que na orgânica que são mais importantes que a nomenclatura. Então vocês vão perceber que é uma diferença bem grande das aulas que vocês normalmente veem. Fica lá com aquele monte de carbono, contando. Esquece aquilo. Ah, mas eu nunca vi orgânica na vida. Você vai aprender nomenclatura praticando. Não é um assunto que vale muito a pena ficar tendo aula, tá? Então, o que eu vou fazer? Cada vez que eu apresentar uma função, a gente discute a nomenclatura básica e vai direto para o que interessa, que são propriedades. Tipo, a função, ela tem alguma propriedade que é específica, por exemplo, os compostos desse tipo de função são solúveis na água, não são? Fazem pontes de hidrogênio, não fazem? Tem caráter ácido ou tem caráter básico? A gente vai trabalhar muito mais nessa parte química do que ficar mecânica, com essa mecânica de nome. E aí, óbvio, não tem como fugir. Se eu vou começar a estudar orgânica, compostos, eu vou para os mais simples, que são os hidrocarbonetos, tá? Que é o arroz com feijão da orgânica. Justamente porque não tem nenhum outro átomo. Não tem oxigênio, não tem nitrogênio, enfim. Existem coisas que você precisa saber sobre hidrocarbonetos que são, vamos dizer assim, consideradas meio que conhecimento geral do assunto. Por exemplo, fonte de obtenção. Eu posso dizer que hidrocarboneto é recurso natural? Sim. Eu vou obter ele especificamente do refino do petróleo. Refino de petróleo. Tá. Dentro do refino de petróleo, a gente consegue hidrocarboneto de tudo quanto é tamanho. Hidrocarbonetos do tipo metano, etano, propano, hidrocarbonetos até tipo gasolina, querosene, óleo diesel, que são cadeias carbônicas maiores. Tá. Outra coisa, é considerado uma fonte não renovável de energia. Isso eu preciso saber, de energia. Quando a gente fala de hidrocarboneto, claro que a primeira aplicação que a gente tem é a questão dos combustíveis. E aí eu não estou falando, né, gente, só da gasolina. A gente está falando também do gás natural, que é uma fonte de energia importante. Principalmente na Europa, se usa muito gás para aquecimento dos ambientes, principalmente na época do inverno, que é sempre muito rigoroso.
Então, por exemplo, a Europa sem gás não funciona, né? Inclusive, vocês devem até estar mais por dentro do que eu nesse quesito, mas com a guerra da Ucrânia, com todo o envolvimento da Rússia na guerra da Ucrânia, a distribuição de gás natural da Europa ficou comprometida durante um tempo. Teve até durante um certo tempo os caras da Europa tiveram medo que o Putin é foda, né? O Putin é foda. Eles ficaram com medo que o Putin desligasse a porra do registro, porque o gás ele vem da Rússia. Se o Putin desligar o registro, ele vai falar, mano, vocês vão ficar com frio, velho. Foda-se. Sabe aquele cafezinho que vocês iam fazer? Então, esquece. Tá? Enfim. Outras coisas que vale a pena você estudar, porque a gente não vai ficar falando sobre isso aqui agora. Se eu estou falando de fonte não renovável de energia, eu estou falando também de questões ambientais, questões atmosféricas decorrentes da queima. A gente pode citar duas. Aqui a gente pode citar duas questões atmosféricas relacionadas à queima de combustível fóssil. Ahn, aquecimento global. Aquecimento global. Há quem diga que parte desses episódios que a gente está vivenciando no Rio Grande do Sul tem relação direta com o aquecimento global. Não é só o Laninha, não é um episódio. Esse episódio ele vai acontecer com mais frequência. E chuva ácida. Tá? Então, aqui, gente, é com vocês, tá? Olha para si mesmo e faça a seguinte pergunta: eu sei explicar de maneira satisfatória os dois mecanismos? Se sim, beleza. Se não, vai correr atrás, porque isso aqui é importante. Tá? Ahn, deixa eu ver o que mais que eu preciso geral. Propriedades físicas. Propriedades físicas. E como o hidrocarboneto é muito famoso, eu preciso conhecer coisas dele. Tá? Vocês sabem disso, gente. Se você já estudou orgânica na sua vida, você sabe que existem certas funções orgânicas que nós damos mais importância. Então, o que significa dar mais importância? Conhecer mais coisas sobre aquela função. Então, no caso dos hidrocarbonetos, o que a gente pode citar de propriedades físicas de maneira mais geralzona? Eles são compostos inflamáveis. Aliás, essa é uma das razões pelas quais a gente usa ele como combustível, tá? Ele é inflamável. Tá? Eles são compostos hidrofóbicos, ou seja, não interagem com água. As interações que os hidrocarbonetos fazem são completamente diferentes de ponte de hidrogênio, nada a ver com ponte de hidrogênio. Né? Inclusive, a gente pode até colocar aqui, ó, qual é o tipo de interação molecular que os hidrocarbonetos fazem entre si? Dipolo induzido. Dipolo induzido. As forças de dipolo induzido geralmente são de intensidade pequena. Isso vai interferir, por exemplo, no quê? Estado físico. Estado físico de hidrocarboneto, gente. Qual é o estado físico de hidrocarboneto? Cara, aqui você vai ter gasoso, tipo gás natural, GLP. Você vai ter líquido, tipo gasolina, querosene, diesel. Você vai ter sólido. No petróleo tem componentes sólidos, tipo, sabe aquele material que o pessoal usa para fazer asfalto? Aquele negócio preto, piche? Aquilo ali é sólido. Então, os estados físicos, eu encontro todos a depender do tamanho da cadeia. Isso já caiu umas 30 vezes no Enem. Não sei se você lembra de uma questão no Enem, que na verdade não foi uma nem duas, acho umas 3 vezes, que os caras mostram uma torre de fracionamento do petróleo e pergunta que hidrocarboneto eu vou coletar em cada parte da torre. Essa é uma questão basicamente que você tem que saber isso aqui.
Como que funciona a lógica do estado físico do hidrocarboneto, gente? Hidrocarbonetos de cadeia pequena, geralmente quando eu estou falando pequena, eu estou falando ali de 1 a 4 carbonos, tá? Eles são gases super voláteis, tipo o metano, o etano, o propano. Hidrocarbonetos de 5 a 12, 13 carbonos, já de cadeias maiores, já têm interações moleculares um pouco mais fortes. Então, eles já são encontrados no estado líquido, tá? Então, a cadeia vai crescendo, o estado físico vai mudando. Até hidrocarbonetos, como, por exemplo, os que se usa para produzir vaselina ou parafina de vela, também derivado de hidrocarboneto, aí já tem cadeias grandes, são sólidas, tá? Beleza? Beleza. Outra coisa que eu preciso saber sobre hidrocarbonetos. Séries de hidrocarbonetos. Séries de hidrocarbonetos. Como hidrocarboneto é uma classificação muito genérica ainda, porque tem hidrocarboneto pra cacete, a gente vai subdividir esses hidrocarbonetos em grupinhos. E, obviamente, para dividir os hidrocarbonetos em grupinhos, existe um critério de divisão. E o critério é o tipo de estrutura. Então, vamos mostrar um pouco melhor isso. Existe um grupo de hidrocarbonetos chamado de alcanos. Existe um outro grupo de hidrocarbonetos chamado de alcenos. Alcenos. Existe um outro grupo de hidrocarbonetos chamados alcinos. Existe um outro grupo chamado de ciclanos. Também podem ser chamados de cicloalcanos. Cicloalcanos. Vou colocar aqui, ó. Cicloalcanos. Cara, orgânica, gente, a merda são os nomes. Depois que você pega o jeito, com esse vocabulário todo, todos esses tipos de nomes aqui, eles têm coisas em comum. A gente vai perceber até pelas palavras, né? Aí existe um outro grupo, uma outra categoria de hidrocarbonetos, que são os alcadienos. Existem mais grupos, tem alcatrieno, enfim, só que esses são os mais conhecidos. Por que é que esses são os mais conhecidos? Porque dentro desses grupos existem compostos que são importantes, famosos, tá? Vamos começar falando um pouco sobre eles. E é aqui que a gente vai discutindo aos pouquinhos nomenclatura, tá? Nomenclatura. Vou colocar aqui as estruturas, vai. Se você estiver copiando junto comigo, eu sugiro que você não copie todos os nomes de uma vez só. Ai, foi o que eu fiz, tá vendo como eu sou muito faceira. É, isso aí, toca aqui, velho. Boa. Dá pra fazer assim. Vamos lá, gente. Alcanos. Melhor maneira de você entender o que é um alcano é mostrando a estrutura e comparando com as outras, tá? Gente, eu vou chamar um hidrocarboneto de alcano se o hidrocarboneto tiver duas características. Para o hidrocarboneto ser chamado de alcano, ele precisa ter cadeia aberta, ou seja, os carbonos têm que ter extremidades, né, na estrutura, e ela tem que ser uma cadeia saturada, ou seja, os carbonos só podem fazer ligações simples entre si. De toda maneira, eu sei que vocês sabem, mas de toda maneira eu preciso falar que o nome cadeia a gente dá para estruturas de carbono, certo? Qualquer estrutura de carbono eu vou chamar de cadeia.
Uma cadeia saturada é aquela onde as ligações do carbono ou dos carbonos são simples. Tá? Não confundir, pessoal, porque tem uma diferençazinha, vocês sabem disso? Cadeia saturada de carbono saturado. O carbono saturado ele faz quatro simples coisas. A cadeia saturada ela tem simples entre carbonos. Aqui, ó, tá? Como que eu dou nome para um alcano? Bom, tem regras que servem para todos os compostos. Por exemplo, aquela história de o nome ter um prefixo, um infixo e um sufixo. Então, isso vale para todo composto. No caso dos alcanos, você identifica um alcano por causa disso aqui, ó. Ó. Durante a leitura do nome, você vai identificar isso aqui, ó. O an, o an, tá? O prefixo para três carbonos, aquele famoso conhecido, né? Que, pelo amor de Deus, met, et, prop, but, pent, blá, 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 blá. E a terminação de hidrocarboneto, né? Que também é específica, né? Os hidrocarbonetos terão seus nomes terminados pela letra. Então, tudo que é fulano, por exemplo, propano, pentano, hexano, heptano, é um alcano, tá? Quais são os mais famosos, assim, disparado, né? O propano é um, que é um dos componentes do gás de cozinha, do gás de petróleo, aquele do botijão, tá? Não o gás natural. Um outro que é primo dele, que também entra na composição do gás natural, desculpa, do gás de petróleo, é o primo dele. Esse aqui, ó. Ó, que é o butano, tá? Butano, butano, tá? Sem contar os ramificados que depois a gente discute, né? Conforme a gente for discutindo mais coisas mais complicadas, a gente vai discutindo a questão da ramificação da cadeia, a questão da numeração dos carbonos, tudo isso a gente vai discutindo à medida que as coisas forem surgindo, tá? Tem uma coisa que eu acho legal na química orgânica, nessa parte de nomenclatura. Tem menos coisa para decorar do que na inorgânica. Aquelas coisas de terminação A com ato, I, uma merda. Toda vez que eu falo disso, eu escuto, te mato, te pico. Alguém fala isso. Te mato, te pico, né, professor? É essa mesmo, tá bosta, né? Te mato, te pico, te meto, te mato, te pico, te meto, o que é? Do quê? É bonito, eu tenho um parecido com esse copo. Tortuguita. Ai, gente. Vamos lá, alcenos. Nos alcenos, gente, a gente tem duas características. Ah, uma coisa importante sobre alcanos. Isso em alguns contextos vai se tornar importante. Se a gente montar aqui 10 estruturas, alô, calma. Se a gente montar aqui 10 estruturas de alcanos diferentes, todos diferentes, vai acontecer uma coisa curiosa. Nós vamos perceber que na estrutura de um alcano, além de ter essas questões, né, de a cadeia ser aberta e saturada, existe um padrão que se repete quanto ao número de carbonos e número de hidrogênios. Quer ver uma coisa? Dá uma olhada aqui no propano. Tá vendo esse carbono do meio aqui? Quantos hidrogênios ele tem ligado nele? Dois. E os carbonos das extremidades tem três, não tem? Olha para esse aqui. Ele é um hidrocarboneto maior. Os carbonos do meio tem dois e os das pontas tem
3. Então, o que eu posso dizer? Que no alcano, o número de carbonos e hidrogênios, ele vai seguir uma certa regra, que é a seguinte. Cada carbono, desculpa, cada carbono terá 2 hidrogênios, exceto os das pontas que terão 3, não é? Eu posso representar isso assim, ó. CN, onde N seria o número de carbonos, e os hidrogênios eu vou colocar 2N mais 2. Por que mais 2? Um hidrogênio de cada ponta. Ah, puta que pariu. Aí, tem lógica, não tem? Acabou. Você pode. E isso, essa fórmula, ela vale para hidrocarboneto ramificado também. Foda-se. Não importa como é a cadeia. Todo hidrocarboneto tem esse padrão. CnH2n mais 2. Tá bom? Qual que é a boníssima notícia? Se você sabe o padrão para alcano, você sabe para todos os outros. É tudo lógico. Então vamos falar do alceno agora. Nos alcenos, o que eu tenho? Cadeia aberta, cadeia aberta. E ó, uma dupla só entre carbonos. Não importa quantos carbonos tenha a molécula. Eu vou ter uma dupla, aí eu chamo de alceno. Tá? Vou pegar um aqui. Oi. Aqui já, né? Aqui eu já chamo a cadeia de insaturada. Tá? Eu vou pegar os primos do propano e do butano. O primo do propano é o propeno. O primo do butano, o que é? Hã? O que é o primo do butano, cacete? Não é o buteno. Presta atenção. Não existe buteno. Por que não existe buteno? Você tem que dizer onde está a dupla, né? Ah, caralho. Então fica como aqui? But e um eno. But e um eno. But, um eno. Tá vendo como fica melhor a gente não ficar estudando essa merda? Você já sabe essa porra. Essa é a única parte que eu sei. Então não tem sentido a gente ficar falando dessa merda, né? Qual é a regra para numeração? Seja lá que. A regra é assim, tá? Se você abrir um livro de química, vai estar assim. Seja lá que merda você queira numerar, o número desta merda tem que ser o menor possível. Essa é a regra. Regra dos menores números. O que eu quero numerar nessa cadeia? A dupla. Então eu começo pela extremidade mais próxima dela. Ok? Isso é a regra. Isso vai valer para duplas, ramificações e grupos funcionais. Seja lá o que você for numerar. Comece a numeração dos carbonos pela extremidade mais próxima daquilo. Tá? Para garantir que tem o menor número. Agora vem cá, olha aqui, ó. Olha. Marroie. Olha para o propano. Quantos hidrogênios ele tem? O propano. Eu sei que tá difícil contar, vamos lá, vai. 3, 5, 8, tá. Para eu transformar um propano em um propeno, eu tenho que trocar uma simples por uma dupla, não é? Mas para fazer isto, eu tenho que tirar 2 hidrogênios, um de cada carbono. Pode comparar aqui, ó. Compara aqui, ó. Então, se a fórmula do alcano é CnH2n mais 2, a do alceno é CnH2n. Sem os 2 hidrogênios. Sem os 2 hidrogênios. Entenderam? Pode comparar o butano com o buteno. Olha a diferença das cadeias.
A única diferença é que no carbono que tem a dupla, ó, ou nos carbonos que tem a dupla, eu tenho um hidrogênio a menos, tá vendo, ó? Comparado aqui, dois hidrogênios. Alcino, cadeia aberta. E adivinha? Uma tripla. Uma tripla. Uma tripla. Uma tripla. Eu não tinha escrito cicloalcano aqui? Cadê? Eu apaguei? Nossa, caralho, velho. Eu não percebi que eu tinha apagado. É, eu podia jurar que tinha escrito sim, ainda falei, olha, pode ser ciclano ou cicloalcano, e de repente não tá aqui. Ô, gente, tem uma coisa aqui que a gente pode generalizar, ó. Olha para o alcano, para o alceno, compara as fórmulas gerais. O que que aconteceu aqui? Para eu colocar uma dupla, eu precisei tirar dois Hs, não é? Então eu posso transformar isso numa regra. A regra é assim: o cara que tem mais hidrogênio na vida é o alcano. Cada, cada ligação, cada insaturação que você colocar na molécula, você tira dois hidrogênios. Então vem cá. Num alcino, eu tenho quantas insaturações? Duas. Porque agora eu tenho uma tripla. Então, por exemplo, como seria o propino? Propino. Opa, ó. Isso é um propino. Met, et, prop e in. Ó, propino. Ó, o propano era C3H8. Legal. Aí botei uma dupla, caiu para C3H6. Para eu colocar uma outra insaturação neste carbono, eu precisei tirar mais dois Hs. Então, a fórmula dos alcinos, ela vai ser CnH2n menos 2. Você vai tirando de dois em dois. Por isso que eu falei, o segredo é saber do alcano. Aí você vê quantas insaturações tem, vai tirando de dois em dois. Tá? Vamos colocar aqui o ciclano, né? Ciclano. Ou cicloalcano. Ah, você pode colocar outro também. Quer colocar um outro? Pode ser o butino? Hã? Tá, eu vou fazer outro. É o desafio aqui. Vamos lá. Valendo um lanche? Valendo um lanche? É desenhou, ganhou. O nome é esse aqui, ó. Só que vocês têm 30 segundos para desenhar. Sem enrolação. Quem souber, fica quieto. Valendo um jantar. Já sabe? Não? Vai aonde? A curiosidade é maior que o desespero de comer, né? Ai, deixa eu me divertir mais com vocês, vai. Tá muito engraçado. Vamos, gente, caralho, cadê a porra do desenho? Saiu? Não? Ô, gente, não existe isso aqui. Ah, engraçado! Ninguém teve o culhão de falar. Por que que não existe?
Gente, match. Quantos carbono tem no prefixo match? Um. E in não é tripla entre carbonos? Impossível. Não existe metilo. Ah, claro que eu ouvi. Tá bom, dona Camila, vamos colocar outro aqui que a gente não falou ainda. Butino, pronto. Metino é boa. Metino. Sim. Aqui é but um ino, né, ó. But um ino, tá bom? Cicloalcano. Gente, estruturas cíclicas. A gente tem vários tipos, de 3, de 4, de 5 carbonos. Geralmente nós representamos como figuras geométricas, né? Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Ó. Eu estou desenhando as moléculas daquele jeito mais tradicional, tá? Na aula que vem, a gente vai começar a desenhar na forma de bastão. Então, a gente vai acostumar com aquelas formulinhas de bastão, tá? Por enquanto, eu estou desenhando só os hidrogênios. Tá aqui. Ô, gente, para ciclo alcano, o que que as regras de nomenclatura exigem que você faça? Coloque no nome que ele é um ciclo. Então, se eu tenho um hidrocarboneto chamado pentano, eu teria um hidrocarboneto chamado ciclopentano. E assim por diante, sem frescura, tá? É só colocar um ciclo lá no nome e pronto, tá? Ciclopentano. Inclusive, o ciclo tem um famoso, que quem for fazer para a área de medicina, for fazer anestesia, a partir da anestesiologia, vai usar em pacientes, que é um anestésico inalatório, aqueles pré-anestésicos, né? Que às vezes a pessoa ela inala para poder ficar mais loucaça, que é chamado de ciclopropano, que seria basicamente um hidrocarboneto de cadeia fechada com 3 carbonos. Assim, ó. Ele é um anestésico inalatório. Como ele tem uma cadeia pequena, ó, lembra que eu falei que hidrocarbonetos pequenos tendem a ser mais voláteis? Então, ele é um hidrocarboneto usado como anestésico central. Então, a pessoa inala, aquilo entra no sistema nervoso central e deprime. E aí a pessoa apaga. Ô, gente, cicloalcanos, tem fórmula geral? Tem, tem. E é bem babinha perceber. O que que acontece, gente? Como o composto é fechado, ele não tem carbonos ligados com 3 hidrogênios. Pode perceber. Tá vendo aqui, ó? E outra coisa, como o composto é fechado, obrigatoriamente cada carbono está conectado a 2 hidrogênios, tá vendo, ó? Então, por exemplo, se o ciclano tem 5 carbonos, ele vai ter automaticamente 10 hidrogênios. Se o ciclano tem 3 carbonos, automaticamente ele vai ter 6 hidrogênios. Então, a fórmula geral dos ciclanos é a mesma dos alcenos. CnH2n. Oi. Como? Ele é líquido. Esse aqui já é bem volátil, mas é líquido, tá? Beleza? E aí, isso vale, tá, gente? Para, inclusive, ciclanos com ramificações. E depois a gente vai discutir na próxima aula, tá? Ciclanos com ramificações. O que não vale para o benzeno, tá? Porque o benzeno não é um ciclano. O benzeno tem duplas. O benzeno não entra nessas categorias. Ele vai entrar na categoria dos aromáticos. E aí a gente tem o último desses grupos famosos, que são os alcadienos. Alcadienos. Aqui, a cadeia aberta, e duas duplas. Adivinha que composto eu vou usar? O but. But. Olha que legal, olha que legal, olha que legal. Ó,
Opa, aqui, ó. Ó o boot. Boot na versão de Eno, né? Boot na versão de Eno. O boot na versão de Eno poderia ter uma dupla no carbono da ponta e outra na outra ponta, ou duas duplas, uma pertinho da outra. Então, nesse caso, a gente numera os carbonos, né? O 1 e 3, né? Então, o composto é o but traço 1,3 traço dieno. Dieno, tá? But dieno. Esse sistema de nomenclatura, tá, gente? Só uma curiosidade. Esse sistema de nomenclatura, ele foi ao longo dos anos passando por algumas mudanças. Não faz muito tempo, eu digo talvez uns 15, 20 anos, tá? Que e nesse tempo a regra de nomenclatura era um pouco diferente. Então, dependendo do exercício que você for pegar na internet, tal, pode ser que venha de outro jeito esses nomes, né? Por exemplo, antes da última atualização de regras, como que a regra pedia para fazer? Colocar o número antes do nome. Então aparecem algumas questões, por exemplo, moléculas escritas assim, ó, um butino, um buteno. Aqui, por exemplo, quando teria dois números, ficaria assim: 1,3 butadieno. O nome ele era inteirinho. Aí os caras resolveram ficar enfiando número dentro do nome. E aí isso é estranho, né? Tipo, para quem não está acostumado, isso é estranho. Para mim também é estranho. Né? Não tem nada a ver isso, né? Enfiar número dentro da palavra, tá bom? Nossa senhora, que grosseria. Que grosseria. Que? Tem fórmula geral para alcadieno? Tem. Eu vou falar bem devagar, porque tem gente que está querendo ir embora. E? Por que menos 4? Opa, opa, opa. Vamos lá, vamos lá. Acorda, menino! Ó, será que é essa a fórmula? Nem fudendo. Ô, gente, quantas duplas tem o alcadieno? Duas. Você concorda então que ele tem duas ligações pi? Quantas duplas tem os. Quantas pis tem o alcino? Então, tecnicamente, a fórmula tem que ser a mesma. Se a fórmula do alcino é CnH2n menos 2, a do alcadieno é a mesma, tá? CnH2n menos 2. Tá bom? Beleza? Acorda, menino! Tchau. Chega. Vamos embora. Oi. Não. Esses exercícios, a gente vai fazer uma vez só. Vai primeiro ver todas as funções e depois fazer os exercícios. Se você quiser já ir fazendo, pode ir fazendo, tá? Oi. Diana Maria Braga? Eu tô tentando imitar a risada dela, que nem aquele imitador. Que imita. Já viram o cara que imita a Ana Maria Braga? Gente, ele é muito igual à risada dele. Ele é muito igual.